Fala Pelai desse sábado, com a participação do nosso amigo Donato, ex-jogador da Desportiva, do meu time Vasco da Gama, de vários times, e ele saiu do Espírito Santo para fazer a vida dele na seleção brasileira. Donato, e aí, meu irmão? Obrigado, mais uma vez, pela sua oportunidade grandiosa de estar aqui nesse programa maravilhoso que é sucesso na Rede TV e uma representatividade muito grande nessa área de esporte. Sim, no futebol hoje, no Espírito Santo, eu gostaria que você comentasse alguma coisa. Rapaz, eu fico até pensando, eu até choro quando se fala em futebol capixaba. Primeiro que nós estamos abandonados, Pelais? Estamos abandonados porque não existe uma total referência da própria imprensa capixaba. E você foi um grande jogador da seleção brasileira, do Flamengo, do Botafogo, né? Sim, não, do Vasco e do Flamengo, da seleção brasileira e pentacampeão capixaba. Nós tínhamos uma história aqui onde é um celeiro de craques, como Giovani, Carlos Henrique e outros mais. Então hoje nós não podemos nem falar em futebol porque ninguém conhece o Espírito Santo como referência. E o grande goleiro também, o Carlos Germano, que foi do o Carlos Vasco, Germano, aqui. Claro, e agora também tem um rapaz da seleção brasileira, né? Que joga lá, de Nova Venécia. Sim. Hoje o celeiro do futebol capixaba é o Espírito Santo. Mas ninguém tem, nós não temos referência. Então o que nós precisamos é ter um programa como o seu, de uma alta importância, para poder ter uma representatividade fora. O Rio e São Paulo é carente de conhecer. Nós fizemos esse convite a você, porque como você mexe com futebol, e é importante o Espírito Santo hoje voltar ao futebol, que o futebol é tudo na vida das pessoas, desenvolve. E o Espírito Santo está morto em futebol. O que você acha que tem que fazer no Espírito Santo? Sim, nós já estamos fazendo, Pelais. Nós temos um programa hoje de formação de craques. Hoje, a Desportiva Ferroviária, que foi o meu ponto inicial de referência, não tem isso. Não tem umas preliminares como nós tínhamos antigamente, que enchíamos a casa. Hoje, a várzea, que é o grande sucesso. Então, nós estamos trabalhando já num grande projeto, que é um projeto da comunidade, para poder formarmos craques e mandarmos para grandes clubes. Das nossas parcerias, que são Rio, São Paulo, Belo Horizonte e outros mais. Você é capixaba, saiu do Espírito Santo para jogar fora? Sim. Você é nascido aqui em Vitória? Sim, eu sou nascido em Santo Antônio. Tenho um prazer em falar para o povo capixaba de Santo Antônio e nossos irmãos, capixaba. Eu saí daqui, fui vendido para o Flamengo, um valor na época de bem alto, para um jogador de 14 anos de idade. Então, assim, valeu a pena. Tive a oportunidade de fazer zaga com Moser, com Figueiredo, que não está entre nós. Tive o prazer de conhecer Zico e outras pessoas mais de referência no futebol brasileiro e mundial. Nós tivemos aqui, acho que foi em 79, 89 mais ou menos, o Rio Branco, que deu um show, né? O Rio Branco jogou muita bola, aonde na época derrotou até meu time, o Vasco da Gama. Você participava já do futebol? O futebol, não jogando no Rio Branco, o futebol capixaba sempre teve grandes jogadores. O Rio Branco é um grande time, como o Vitória, outros mais que estão nascendo aí, como o Serra, o Real Noroeste e outros times. Mas é o que eu volto a dizer, nós precisamos de uma referência, Pelais. Precisamos que o pessoal, o Brasil e o mundo conheça essa referência, esse berço de craques. Então nós temos que ter hoje alguma coisa que seja referente ao esporte para podermos carimbarmos o nosso passaporte. Donato, eu acho esquisito, diferente. Você saiu do Espírito Santo e foi jogar num time grande, igual do Vasco, fundamental. Igual na seleção brasileira você jogou. Só eles nunca divulgam assim. Você veio do estado do Espírito Santo. Por que isso? Aí fala que você é de um time grande. Ele esquece do estado. É cômodo dizer, Pelais, que é melhor que você estar num lugar onde tem um ponto onde é falado. Aqui o Espírito Santo, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, eles perguntam assim, você é da onde? Sou de Vitória. Ah, Vitória da Conquista? Não, Vitória. Guarapari. Ah, fábrica de chocolate Garota é assim, Giovani, Carlos Henrique, Carlos Germano. Ah, sim, agora. Infelizmente, nós precisamos ser lembrados, Pelais, por essas nossas referências, mas quem que vai levar isso? Só você hoje voltou para o Espírito Santo para poder desenvolver esse trabalho seu, com a escolinha, com esses meninos de rua. Na área empresarial, eu falo menino de rua, uma ação social. Não é morador de rua, é o menino que vai para a rua jogar bola, não tem um campo de futebol. Eu vou dar uma referência agora. Em Vitória tem um campo de futebol, Santa Lúcia. Está lá no meio de uma avenida, parado, e ninguém deixa ninguém jogar bola, Donato. O grande problema, Pelais, Por que fechar um campo de futebol? Sim, o que acontece? Tem uma palavra usada, caindo de paraquedas.
São pessoas que acham que o futebol dá muito dinheiro sem conhecer. Então vão queimando, como aconteceu na Desportiva, quando teve a questão das empresas assumirem. Infelizmente, mataram a Desportiva, ficou um roubo grandioso. Hoje, o futebol capixaba está sendo feito um trabalho muito grande no Caxias, um trabalho sério, e outras instituições. Então, o que precisa? Base, estrutura, preparação para se formar grandes homens e grandes jogadores de futebol. Mas o Brasil e o mundo precisam conhecer essa estrutura. Você vê hoje, no centro de Vitória, na capital, tem um time de futebol, Vitória. Tem um estádio. Fiquei sabendo agora que estão querendo vender o estádio para fazer uns prédios. E o futebol vai para onde? Isso que eu quero informação. Vai ser mais um time morto, vai ser mais um time morto, porque o Vitória tem uma grande referência chamado Dr. Jário, um homem sério, um homem que sempre vestiu a camisa. Nome importante, tá? Nome importante no meio do futebol capixaba, mas ele sozinho não faz verão. Entendeu? Eu por várias vezes ganhei o Vitória lá dentro, né? Agora sempre foi um time bom, sempre foi um time de respeito. E é um time igual no Rio de Janeiro nós temos de referência no Botafogo. Você chegou a jogar no Vitória? Não. No Vitória eu tive uma passagem breve, que eu era lateral esquerdo, e dali logo fui pro time da Desportiva. Então fiquei pouco tempo no Vitória. Então você pegou o time da Desportiva quando a Desportiva era financiada, modo de falar, pela... A Desportiva Ferroviária, era a Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce, isso. Formava-se grandes times, né? Pegava criança de pequeno, a Copa Gazetinha, que eu joguei todas elas, fui campeão invicto pela Copa Gazetinha, na época do Jank, né? Jank é uma referência em formação, né, de campeonatos dessa forma. E aí comecei na escolinha e fui crescendo até... Com 14 anos eu já jogava profissional desportivo, disputei campeonato, inclusive brasileiro na Desportiva. Eu acho que coisa interessante, eu passo ali em Jardim Limoeiro, e ali eu vejo os meninos jogando bola. Ali um campo de futebol, treinamento, o que é? Hoje tem o futebol, né, modelo 7, né, que assim, campo society de grama artificial. É uma referência, né, mas que não é aquela referência sede. Ali tem alguém ali olhando aqueles meninos para levar e jogar fora? Não, porque não adianta. Se você não tiver referência como levar uma visão profissional para outro lugar, ninguém vai descobrir. E vai ficar por ele mesmo, até acabar. Você acha que o futebol do Espírito Santo vai desenvolver, Donato? Isso que eu queria. Sim, eu acredito nas pessoas que trabalham, eu acredito no potencial que existe, eu acredito, o sonho sempre vai existir, nós não podemos desistir porque alguns não querem, nós queremos. Então o importante de nós queremos é juntarmos a força e levarmos o futebol além. E o que depender de nós, hoje nós estamos à frente do meio de comunicação, onde nós divulgamos para o Brasil, estamos fazendo grande parceria para mandar 6 jogadores para fora, preparado pelo nosso grupo. Dentro do estado do Espírito Santo? Dentro do estado, fomos buscar no interior do estado. E estamos formando do jeito que nós queremos. Com estudos, com comida, referência, preparação, contratos profissionais, nada solto, tudo com responsabilidades. Você vê, Domingos Martins. Ali saem vários jogadores de futebol, né? Sim. Tem o Carlos Germano, tem outro rapaz agora, Domingos Martins, que foi para fora também. E Linhares tem Sorato, Linhares tem outras referências. Nós queremos parabenizar. O Sorato é de Linhares? Não, ele é do Rio de Janeiro, mas está passeando e ficou. Gostou da cidade de Linhares, virou um investidor. E parabenizando ao Carlos Germano, ao Sorato, ao Aldair, que jogou no Flamengo. São pessoas maravilhosas, né? Ao próprio Sávio, que está na Itália, que vem de vez em quando aqui. Então, o que nós temos que entender é que o futebol precisa de referência. E nós não temos essa referência. Então hoje, se nós marcarmos essa referência, nós vamos continuar sendo modelo e berço de craques. Só você, com a experiência toda que você passou pelo futebol, você considera que o futebol do Espírito Santo é muito bom ainda, né? Sim, existe muito craques e muitos profissionais qualificados para isso. O que nós precisamos fazer é levar o nome. E hoje nós não temos referência nenhuma em questão de divulgação, comunicação. Quem é que conhece o Espírito Santo hoje como referência? Só você acha que o futebol do Espírito Santo precisa de empresas, empresário para ajudar a levantar o Espírito Santo? Sim, mas não adianta ter quantidade. Precisamos de qualidade, precisamos de empresários sérios que realmente abraçam o futebol capixaba, que investam nas categorias de base para poder formarmos, acima de tudo, homens e futuramente profissionais. É porque eu rodo muito e viajo no estado todo, tem vários locais no estado, tem cada campo de futebol que é a coisa mais linda do mundo. Você passa no Rio Branco Desportivo, só tudo parado, tudo, entendeu? Não tem ninguém jogando bola, não tem ninguém trabalhando, não tem empresário desenvolvendo, e você tem condições de prestar esse serviço no Estado do Espírito Santo? Sim, nós fazemos. Eu não vou citar nome de empresa, porque nós não temos nem essa autorização, nem coisa. Mas tem empresas capixabas investindo no futebol do sul do Brasil. No sul do Brasil? Com propagandas nas camisas e outros mais.
Então está largando o Espírito Santo para ir para outro estado. Sim, sim. Estão largando. E é por isso que nós falamos, Pelais. É muito importante um programa desse como você, com você e assim, com essa equipe maravilhosa. É importante que as pessoas conheçam a estrutura que nós podemos levar para fora. Tá, e Bolano se montou um time no Espírito Santo, chamado Espírito Santo, acabar com levantar a Desportiva, Rio Branco, o Vitória, fazer um time só. Você acha que consegue o Espírito Santo aparecer? Condições nós temos, mas tem um ditado que é popular e dito: quem não é visto não é lembrado. Então nós precisamos que alguém leve essas informações. A boca é importante, mas as redes sociais ajudam? Sim, mas se não tivermos apoio, principalmente da imprensa, principalmente de pessoas sérias como você e essa equipe, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Não, por isso que eu estou fazendo uma diferente hoje, convidando um grande jogador, Donato, que jogou muito tempo no Vasco, em seleções do Brasil e fora do país, para você falar alguma coisa do futebol, porque o futebol tem que desenvolver. Você vê, no futebol a criança aprende a estudar, trabalhar, tudo com futebol, igual você aprendeu, pode falar. Aprende a respeitar o próximo, agrupamento, família. Porque hoje acabou aquela época do cara só jogar futebol, Pelais. Hoje o cara tem que jogar futebol, estudar, ser comprometido com os treinos. Eu achei não diferente hoje, que você acabou de informar. Antigamente você jogava bola, a profissão sua era jogar bola. Você não sabia nem colocar seu nome. Hoje não, você tem que ter uma faculdade para poder jogar bola. Sim. Os clubes oferecem essa condição. Quando nós moramos em concentração, na época do Flamengo eu estudava. Eu morava na Praça Seca, nós tínhamos piscina, tínhamos sala de musculação, tínhamos tudo, mas também tínhamos que estudar. Se você não estudar, o time dispensa também? Não, dispensa, com certeza. Existe uma seriedade nisso, existe. Mas é o que eu falo para você, tem que ter pessoas sérias e pessoas qualificadas, que tenham a visão no querer mais. O Espírito Santo realmente tem que levantar o futebol. Nós não podemos deixar o futebol parado desse jeito. Sim, precisamos de pessoas sérias e pessoas que realmente invistam, Pelais. Pessoas que realmente conheçam do que estão fazendo. Porque chega um monte de gente falar que conhece. E você é um conhecedor da bola porque você jogou fora do Brasil. Sim, joguei. Valeu a pena. Valeu. Você aprende, né, Pelais? Você aprende a mexer com pessoas sérias. Não estou falando que o Brasil não tem. O Brasil tem muitas pessoas sérias. Eu conheci pessoas maravilhosas. Mas o que nós temos que entender é a valorização do nosso Estado. O nosso Estado tem muito a crescer, tem maravilhas, tem lugares bonitos e um pessoal que abraça realmente. Agora, nós precisamos de pessoas que cada um no seu quadrado. A palavra é cada um no seu quadrado. Futebol é para quem sabe jogar futebol. Preparação é para quem sabe preparar. Gestor é para quem sabe gerir. Então, coisas sérias para um trabalho sério. Porque senão vai ficar do jeito que está. É porque hoje no futebol eu vejo os comentários sobre empresário, essas coisas todas, e tem que ter um empresário mesmo para poder ajudar o jogador, não tem? É importante. Porque ele sozinho não consegue trabalhar, jogar bola e pensar nele. Não. E você que é empresário, que quer investir, hoje existe a lei de incentivo fiscal. Então é importante que o seu advogado, o seu contador conheça essa lei para poder estar investindo. É importante, os clubes de futebol precisam realmente ter essa base e desse apoio. Faz um diferencial. Donato, hoje a Rede TV, estamos falando em futebol. E futebol quer dizer o quê? Saúde, inteligência. Nós vamos dar um intervalo e voltamos com um grande jogador de futebol, vamos aí. Donato. Vila Velha, onde começa um estado de espírito santo. Canela verde na veia, que toca nos seus encantos, que brilha suas belezas, que abraça, que encanta, que emociona. Vila Velha, a casa da Rede TV Espírito Santo. Estamos de volta com o grande jogador de futebol, Donato. Donato, chuta a bola, Donato. Vamos lá. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é importante esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de ressocialização
do futebol capixaba. Nós falamos em ressocialização, Pelais, porque o futebol está morto, capixaba. Existem algumas arestas que podem ser tomadas e pegas, mas existem pessoas sérias, mas precisa que alguém conheça esse trabalho. Esse trabalho é muito importante, Pelais. O trabalho de base, o trabalho de formação com pessoas sérias, com a participação do empresariado e com a extensa mão do governo para o trabalho social dá um diferencial. Ô, Donato, e as comunidades? Tem jeito de desenvolver o futebol, as comunidades? Sim, sim. As comunidades que estão no senso melhor de tudo isso. Craques, famílias maravilhosas, pessoas maravilhosas. Fui abraçado ali nessas comunidades, São Torquato, Morro do Quadro, Alagoano, Santo Antônio, Ilha das Caeiras, Maruípe, no próprio Caxias ali, Cariacica, Santana, sempre fomos abraçados. Pedra de Cebola também tem futebol, não tem? Tem, mas ali já é um futebol mais society, né? Nós estamos falando aqui futebol de campo profissional com grama natural e assim, profissional. Então, o que acontece? A comunidade, o povo capixaba te abraça e te abraça com um carinho muito grande, porque nós estamos no estado pequeno, Pelais. Então, o que acontece? Dia após dia, quando você chega e você passa, mesmo depois de muitos anos, né, que foi parado, que o meu último título foi no Ibiraçu, onde nós somos campeão, o único título do Ibiraçu com o Zusa, né? O Tadeu pode fazer eu sei que você jogou futebol lá. Sim. E você Zusa foi campeão, né? Sim, sim. Nós somos o único título que o Ibiraçu teve foi com Eu ia fazer uma surpresa a você, sim, só você falou. Eu ia falar do Ibiraçu. Mas o Ibiraçu mora no nosso coração e com o Zusa que não está mais entre nós, que foi um grande ponta-direita do Palmeiras. Então tinha um time de craques. Esse dia num bate-bola com o Tiãozinho, com a Auri e com outros craques, nós estávamos falando sobre isso. Um título maravilhoso, numa cidade maravilhosa, de pessoas que nos abraçam. Então, o que nós precisamos é isso, é fazer, crescer dentro do estado que está apagado. Donato, o Garrincha realmente é troço da antiga. Só que quando joga aí na televisão, a garotada, todo mundo para ver. Que inteligência do homem daquele, com a bola no pé, ele olhar para frente e deixar a bola e voltar e o cara perder ele. Como que você que joga bola, como que faz isso? Olha só, o jogador de futebol, o diferencial dele é a criação. Né? O Ronaldinho, um mago, né? O Maradona foi, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo, Roberto Dinamite, Roberto Dinamite, o Zico e outros mais, né? O Júlio César Urigueli. Sim. Então, o que nós temos que entender que o futebol, o diferencial é 11 contra 11, entendemos que o diferencial está no craque. Só quero que você me responda isso aí. Por que o cara larga a bola, sai e o outro sai acompanhando ele? Antigamente as pessoas não tinham tanto maldade. Hoje, se ele fizer isso, ele bola tudo para alambrado. Porque os caras hoje não estão brincando. A preparação dos caras hoje é robótica. São preparações de alta performance, uma alimentação super natural. Ninguém mais corre, preparar tudo parado dentro de água, com bolas. A estrutura física hoje é outra. Então, a técnica, porque antigamente você nem olhava o jogador, só via o cara jogando. Hoje não, hoje existe todo um estudo, hoje existe a profissionalização total do time que vai jogar contra você. Você vê, o próprio Hulk, ele é tão forte, quando ele para no campo, se o cara correndo bate nele, cai. Sim. Ele não precisa nem encostar em ninguém. Sim, exatamente, porque antigamente o que fazia? Esse dia eu estava vendo uma foto onde estava o Neymar no meio de dois zagueiros da Holanda. O próprio Zico era fininho, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eles começam a preparar o jogador. Tiraram 10 quilos do Messi de gordura e colocaram 10 quilos de músculo. Olha só a transformação. É uma transformação toda genética, muscular, onde ele está preparado para aguentar. Então, ficou uma desproporcionalidade. Messi com 1,70 m e os caras com 2,15 m, 2,20 m. Então, hoje, o jogador de futebol está sendo preparado. Ele é um triatleta, é um profissional preparado para suportar a força, a pancada. Então hoje diminui-se o rompimento e cresce a base da força. Hoje a alimentação também é diferente do futebol, né? Você vê, hoje é todo um acompanhamento. Qualquer criança hoje em dia tem 2 metros de altura e joga bola. Sim. Entendeu? Hoje é totalmente a alimentação, a preparação física, a preparação psicológica. Hoje existe, o Pelais, um diferencial muito grande. Primeiro, quando o jogador está em alto time, num padrão totalmente de lazer, salarial. Tem jogadores aí de 14, 15 anos ganhando absurdos de salários.
Então é aquele negócio, perto de uma economia, né, que nós temos. Agora, eu vou falar uma coisa para você, totalmente diferente. A preparação hoje é totalmente... Antigamente nós corríamos 40 quilômetros. Hoje o jogador não corre mais. Hoje ele treina parado dentro da piscina, com mais força, e ganha a mesma resistência. Só o futebol também é um negócio interessante. Você começa ali com 7, 8 anos de idade, só você tem uma idade para parar, né, Donato? Qual a idade? Sim, eu estava vendo hoje uma entrevista do Cristiano Ronaldo, ele falou que quer jogar mais 5 anos. Então ele deve parar com 35, 36 anos. Então, é o que nós falamos, a preparação do atleta, a preparação alimentar. O Cristiano Ronaldo come uma folha de alface e vai treinar dentro de casa. Ele tem uma sala de musculação dentro de casa. Os colegas deles, quando saem para almoçar com ele, falam que ele acaba de almoçar, vamos treinar agora. Então, a autopreparação do jogador profissional, inclusive europeu, torna ele um cara ali, assíduo e com comprometimento. Então ele vai jogar 35 até 40 anos, se deixar, tranquilo. Tranquilo, porque ele tem uma preparação, ele não bebe, ele não fuma, ele não perde noitada. E isso aí gera nele uma situação. Hoje nós temos um jogador, ele está até hoje brigando pelo futebol, o Túlio Maravilha. 51 anos de idade. E quer jogar bola ainda. Voltou para o Espírito Santo, vai disputar aqui o campeonato. Aí está aqui no Espírito Santo. Já está no Espírito Santo. O Túlio é um bom jogador e gosta do nosso estado, né? Sim, ele some e aparece no estado do Espírito Santo. O Túlio, além de ser uma pessoa boa, é um grande jogador, né? Um grande abraço para o Túlio, meu amigo. E aquela questão é o seguinte, eu acho que o Túlio faz o diferencial com as brincadeiras dele. E aquele negócio vai quebrando um paradigma diferenciado. Eu acho que o importante é isso. Né? E com as formas dele de tocar na bola, depois fazer a comemoração dos gols, isso é muito importante para o futebol capixaba. Só o nosso futebol andou perdendo muito, Donato. Com esse negócio de ninguém ajudar, ninguém frequentar os campos. Então eu acho que agora está na hora de se aproximar. E você trabalha sobre a seleção brasileira, você conhece bem a seleção, esse ano tem Copa do Mundo. O que você pode comentar sobre a Copa do Mundo? Hoje está acontecendo o seguinte, antigamente se falava que a seleção brasileira, nós já temos um título. Hoje não existe mais isso. Hoje é 11 contra 11, toda uma preparação, toda uma estratégia, Realmente nós temos craques, jogadores que tem aí, o Vinícius Júnior e outros mais, né? Temos craques, isso é certo. Agora, mas também nós temos jogadores europeus altamente preparados. Eu vou dizer uma pergunta a você, tá inteligente. Por que o futebol desse ano não é julho e passou lá para novembro? Nós indo agora dessa questão de pandemia, houve toda uma mudança no calendário, né? Uhum. Então, atrapalhou. E outra coisa, as pessoas ainda não estão totalmente libertas dessa questão. Essa questão, pandemia atrapalhou. Então, existe ainda pontos diferenciados. Porque o jogador de futebol, os campeonatos, aglomeração. Porque futebol é aglomeração, é contato de esporte, é junção. Maracanã, você vai estar todo mundo pulando em cima de todo mundo. É uma coisa maravilhosa. Então, devido ao vírus, né, realmente as autoridades estão tendo compromisso, né, em estar separando, estar preparando, e agora está se voltando, né, está toda uma preparação. Mas a partir do ano de 2024, né, 23 nós vamos, né, 2023 para 2024, eu acho que vai voltar ao normal e as coisas vão se normalizando a cada dia que passa. Esse time hoje, que é formado pela seleção brasileira, o técnico, o que você pode comentar sobre o técnico? É um grande professor, uma pessoa com uma experiência muito grande, tem uma visão muito boa e, além de tudo, é amigo, né? O jogador de futebol precisa disso. Não adianta você ter força para conduzi-los. Você tem que ter autoridade como profissional e conhecimento. É o que ele tem. No nosso Brasil hoje, vai ter duas histórias muito importante. Uma é a política, que esse ano. E terminando a política, é a Copa do Mundo. Sim. Eu acho que é muito importante. São dois feitos maravilhosos que nós temos necessidade de termos pessoas na política sérias, pessoas com representatividade e pessoas que venham. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos formar realmente pessoas que estão comprometidas, que têm o que trazer. A política precisa do esporte, o esporte precisa da política. No esporte, é o que você acabou de comentar, precisa ter política, né? Sim, claro, com certeza. Não, no nosso meio social precisa da política. A política de negociação, a política de respeito, a política social, a política da saúde, da alimentação, da formação de pais, de alunos, de homens de família, homens de bem. Em tudo a política está envolvida. Isso é da era, né, de Jesus, sempre foi, sempre Você vê, será. esse ano vai ser uma política diferente. Porque é para presidente da República, governador, senador, deputado estadual e federal. Só esse ano não tem 2 senadores, só tem um, Donato.
Entendeu? Sim, eu que é acho. totalmente diferente. Aí a pessoa passa assim, só eu quero votar em dois. Não, esse ano não pode votar, tem que ser o próximo legislatura. Sim, sim. E vai fazer a diferença, Pelais, nas pessoas sérias. Está na hora de mudar. Está na hora de termos pessoas sérias envolvidas. Pessoas com currículo sério, pessoas que são referência. Porque o que acontece? A mesmice não está se trazendo nada. Não, porque na política, Donato, tem igual jogador de futebol. Ah, não vou pro futebol, que o futebol, naquela época, falava, o cara que não quer fazer nada na vida vai jogar bola. É igual o cara na política. Ah, não vai fazer nada, quer ser político. Só agora mudou. O futebol mudou e a política mudou. Nós temos que ter pessoas importantes no Espírito Santo e no Brasil para ser político. A representatividade do povo, se né? você for para lá, fizer nada, o povo tem que mudar. Exatamente. É igual jogador de futebol. Você vai para lá, não joga bola, tem que jogar você lá para os canteiros. Sim, é igual sim, o político. sim. Se ele passou 4 anos, não fez nada, vamos tirar ele também e colocar outro. O que você acha disso? Não, eu acho que é muito importante a renovação desses quadros. Eu acho que pessoas novas nesse meio têm que aparecer e vai ser um diferencial. Essas pessoas novas têm que vir. Os empresários que estão aí, que estão tendo a oportunidade de se candidatar, é um renovo. Porque o empresário, ele tem uma visão diferenciada, uma visão geral. E isso é importante. Então engloba o social, a família, e é um diferencial. O empresário brasileiro tem toda uma condição de ter uma representatividade. Pessoas que estão vindo aí com uma face nova, com projetos novos, que realmente querem, tem que ter esse lugar. E vão alcançar. O diferencial está no renovo, hein? Donato, hoje vamos ficar por aqui. O Fala Pelais. Só quero mandar um abraço também para a doutora Ivonete, para o Enéas do Gás, lá em Guarapari, e a família dos Borges. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, do futebol, para poder encerrar o Fala Pelais de hoje. Eu quero agradecer muito à Rede TV e dizer que é uma emissora séria e que o caminho é esse. É nós mostrarmos o que realmente nós viemos fazer. A Rede TV, com essa direção de questão do esporte, com esse programa sério seu, vai se estender. Nós começamos aqui na Desportiva Ferroviária com 11 anos de idade, fomos alcançando uns pontos bons. Isso nos gerou experiências fora, né, do Espírito Santo para grandes capitais. Então eu acho que o importante é levarmos isso a sério e fazermos diferencial. O que falta no Espírito Santo hoje é um programa sério, um programa como esse e como outros que existem aqui dentro da Rede TV, que falam verdadeiramente o que é sério e o que precisa do Espírito Santo. Eu quero agradecer à Rede TV, né, a você pela essa Obrigado. Equipe maravilhosa e ao meu amigo, né, Luciano Xerxes, né, que é meu parceiro, meu amigo. Esqueci de mandar um abraço pro nosso Grande amigo, abraço, Luciano. Xerxes. É uma pessoa que eu aprendi, né, a respeitar e a gostar. É um profissional sério, a equipe maravilhosa. Tive a oportunidade de acompanhá-lo. São profissionais sérios. A Rede TV está bem acompanhada, está bem formada. O time técnico é uma alta qualidade de todos que estão envolvidos nesse projeto. Parabéns pelo seu programa. Obrigado, Donato.